O Felco tá sendo chamado pela Soraya Tronic a comparecer ali na CPI, né? O que eu tô sabendo, né? Até por informações que o Kim foi pegar, esse assunto é um assunto hoje importante, né? A pauta da semana tá rodando em torno disso. É que a turma do Senado está se sentindo humilhada pelo que aconteceu com a Virgínia, tá? Então, a Virgínia ter ido vestida do jeito que foi, com aquele copo ridículo, tratar eles como ela tratou, e aí o comportamento do débil mental, do pedaço de bosta, do lixo humano chamado Cleitinho, ele pegou e fez algo que a gente já sabia que ia acontecer, né? Que é transformar o Senado numa piada. Então a CPI foi transformada em piada e o Senado foi transformado em piada. Então o Senado quer alterar. Eles agora querem chamar influenciadores que tenham uma visão diferente, tá? Para que possa levar essa visão e possam embasar o legislador a fazer algo, tá? É uma mudança de rumo que eles querem colocar depois de uma humilhação. Tá. Eu vou primeiro fazer um parênteses que envolve Cleitinho. Eu já falei outras vezes que a democracia no Brasil, ela pode morrer não por radicalismo, mas por burrice. Tá? E me parece que quanto mais democrático nós formos, mais verdadeiramente brasileiros nós seremos. E aí nós vamos descobrir coisas que não são bonitas, né? Você já tá entendendo onde eu vou chegar, né? O Brasil é um fenômeno, as redes sociais permitem que certos fenômenos que às vezes ficavam guardados, né? Que acontece, mas ficavam guardados, não expostos a todo mundo, se tornem públicos, né? Então, o lance do pastor mirim e de uma cultura de exploração via seitas neopentecostais que não tem nada de cristãs, tá? Usam o cristianismo, volta a colocar como palavras vãs ali. Esses caras ali, eles tão públicos, as pessoas descobrem, pô, mas isso existe, é gigantesco, existe. Né? Um Pablo Marçal ficou gigantesco, né? Pô, existia um cara que ficava fazendo isso aí? Sim, sim. Os vendedores desses tigrinhos, né, os divulgadores desse tipo de merda, mesma coisa. E políticos completamente picaretas também. Esses caras chegam em posições de poder e aí eles vão exercer esse mesmo tipo de oportunismo no serviço público, normalmente o serviço público eletivo, né, os mandatários e tal. E aí você vai ver neles algumas coisas que são diferentes dos políticos tradicionais. O Cleitinho ele é muito diferente de um político tradicional, porque o político tradicional ele se elege através da compra de voto. E quando não é a compra de voto dele, pura e simples, é a compra de aliados, como prefeitos, vereadores, aliados de toda sorte, que esses sim praticam a compra de votos. Então, um político do Centrão, ele tem um tipo de liberdade para votar muito grande, porque o seu eleitor não lhe cobra, porque ele compra agentes intermediários no processo. Vocês entenderam? Então, você vai ter, ao longo da história humana, você vai ter ao longo da história brasileira, tá? Vários políticos que são do Centrão e que exerciam bons mandatos. Que o seu pecado estava no seu processo eletivo, que era muito pouco democrático. Você vai entender isso? Então você vai ter, como é que era o voto do Tancredo Neves? Como é que era o voto do Ulisses Guimarães? Não tô aqui, não vou entrar aqui, na discussão sobre se foi bom eles serem pais da Constituição de 88. Vocês sabem a minha opinião sobre a Constituição. Mas eu tô falando que eles eram políticos que tinham uma causa maior, defendiam e trabalhavam isso, sabe? A vários políticos do Centrão é permitido isso, porque a natureza do voto deles fazia com que não rolasse uma accountability dele para com o eleitor. O eleitor foi comprado, o eleitor tá numa base ali. Ele tinha que inaugurar uma obra, ele tinha alguns compromissos de realizações de propaganda junto aos seus intermediários e junto com o eleitor, e você mantinha a roda girando, tá? Isso acontece até hoje com os políticos do Centrão, a cultura de emendas, orçamento secreto e tal, vocês já sabem. Com o político digital, não é assim. O político digital ele tem que ficar fazendo acrobacias retóricas e brincadeiras para manter seu algoritmo voando o tempo todo. E aí, esses caras chegam nessas posições de poder, e aí eles usam a posição de poder simplesmente para ficar mais famosos. A gente viu isso acontecendo dentro da gente, né? O João Bétega é um exemplo disso. É um cara que ganhou para vereador, e em nenhum momento ele se tocou que ele era vereador. E não tinha vontade de divulgar os projetos da equipe, não tinha vontade de fazer nada. Ele queria usar o mandato só pra gravar mais videozinhos idiotas. Socialismo, capitalismo, verde de fome, amarelo de abóbora. Né? Isso é um idiota. Agora, o Cleitinho, né, é uma versão exponencializada disso. O Cleitinho é um grande idiota, numa posição muito idiota, numa posição muito grande de poder, sendo muito idiota. E é o favorito a ganhar as eleições pro governo de Minas, sim. Sim, é o favorito. Esse cara, ele subverte a democracia com a burrice dele. Então veja só o que o Cleitinho fez. Quando eu falo isso, eu não tô brincando. O Senado já não tem muita credibilidade. E vem num processo decrescente de credibilidade. Quando o Cleitinho vai e faz aquilo da Virgínia, ele revoltou a própria base, revoltou muita gente. Muita gente falou, pô, mas isso é um senador? Sim, amigos, se você já gostava antes dele usando roupa de futebol e defendendo as merdas que ele defende, né, você era o idiota na praça, não o Cleitinho, né? Mas o Cleitinho
tá lá fazendo o game dele, ele desagradou, e aí ele fez muita gente acordar, nossa, o Senado, né, uma instituição tosca, tá fazendo um papel ridículo. Sim, por isso que eu volto a falar, os burros vão correr a democracia muito mais rápido do que os radicais. Muito mais rápido. Os burros, eles vão levar a democracia para sua inviabilidade. E em certa medida é até bom que o façam, tá? Para que a gente comece, né, a escolher melhor e tomar decisões melhores no processo. Posto isso, tá? A CPI, ela precisa avançar e precisa chegar em alguma conclusão, né? Como eles foram expostos e humilhados pela Virgínia, levar um cara como o Felca talvez faça com que eles reflitam e possam chegar no caminho. O Felca tá sendo muito claro no que ele tá falando, né? Olha, isso é um absurdo, um influenciador aí que ganha dinheiro, quer ter uma opinião contrária, a opinião dele é merda, tal. E é verdade, o Felca não tá mentindo. Então eu acho legal, mas dito isso eu não acho que o Senado vai fazer nada de útil, porque o Senado quer limpar a própria burrice e a própria tosquice usando as boas opiniões no caso do Felca. Vamos ouvir a Soraya. Em relação àquilo que nós estamos apurando. Isso sim é sério. A roupa, todos os subterfúgios, isso pra mim é o de só menos importância. Tá bom, obrigado. Ô Felca, e aí? Volta um pouquinho. Vou pensar, cara. Volta, quero entender o que ela tá falando. Mas acima de tudo, não. Vai. Vê a pergunta qual é. Ali, ó, ninguém vai dar conta dele, ninguém vai dar olé. E nós não levamos um olé de Virgínia, não, tá? De ninguém. Levou sim, Soraya. Vocês sabem por quê? Levou sim, Soraya. Vocês morrem de medo dela, porque ela tem um monte, né? Se os eleitores gostam dela, vocês ficam com o cu na mão. Ela foi com roupa inadequada assim. Ela respondeu o que ela queria. Ela tirou onda, ela sambou com vocês. E vocês não tiveram nem a, vamos dizer, nem a coragem de fazer nada. Porque vocês ficaram tão inebriados pela quantidade de likes e o impacto eleitoral que ela poderia gerar em vocês. Porque vocês são políticos toscos, né? E vocês não fizeram nada. Então, o lance todo da Virgínia é que vocês foram tietar uma pessoa que vocês deveriam, né, ir pra cima. Mas vamos lá, vamos ouvir. Mas, acima de tudo, a gente tá atrás de informação. Eu não vou brigar por causa da roupa dela. Isso é o mínimo. Isso é muito pueril, sabe? Isso é muito infantil e muito superficial. É porque ela é muito... Soraya, você é muito complexa, né? A Soraya foi uma das que foram tirar foto com ela, não foi? Chequem aí. Eu acho que a Soraya tirou foto com ela. Isso seria muito pueril. Não me faça crer que você também fez isso, Soraya. Vamos lá. Que nós estamos apurando. Isso sim é sério. A roupa, todos os subterfúgios, isso pra mim é o de só menos importância. Tá bom, obrigado. Ô Felca, e aí? Ela entende do símbolo da coisa, né? Tudo que a Virgínia fez, tá? A lógica que ela pensou foi de alguém que... ela queria mostrar assim, que ela é aquela pessoa simples. Ela não foi nem com as roupas meio de piranha que ela usa em várias coisas. Ela foi meio meninona. Não sei se você reparou isso, Riso. Ela foi meio menina, o cabelo escorrido, óculos, né? Ela não foi fatal. Ela foi uma menina com o copão dela, meio boba, falando do jeito meio bobão. E aí a roupa dela gera uma conexão com a pessoa lá fora. Coisa que o Cleitinho faz. Então, sim, a roupa importa, tudo aquilo importa, tá? Até porque ela é uma pessoa que trabalha com a imagem. Fingir e diminuir, porque vocês no Senado fizeram cagada, né? E você, Soraya, tá aí no fundo pra tentar corrigir a cagada que vocês fizeram, tá? Não vai colar. Vai colar pra uns trouxa. Aqui não vai colar. Cara, política a gente sabe que é um território meio espinhoso, assim, meio delicado. E se eu for lá, cara, vai ser pela minha causa e não por político nenhum, cara. Eu acho que o político é nosso funcionário aí, a gente que paga o salário deles e não compra brisa de nenhum, entendeu? Se eu for, vai ser pela causa de tentar ajudar e tudo mais. Por isso que tem análise aí que eu preciso fazer, porque território meio espinhoso, aí o pessoal já vai querer tirar foto, esse caralho. Vai colocar todo mundo no bolso, Fel. Mas é aquela coisa, né? Por isso que deve ser algo que deve ser pensado, na minha opinião. Olha só, primeiro eu vou falar uma coisa, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem que precisa mudar, porque isso gera aquele pensamento meio mirando humorístico, tá? É esse discurso do o político é nosso funcionário. O político não é seu funcionário. O político não é seu funcionário. E isso é um discurso antipolítico que precisa ser alterado na nossa cabeça se nós quisermos, inclusive, saber como cobrar um político. O político não é um seu funcionário. Funcionário é uma pessoa que você contrata para trabalhar.
E aí, existe um regramento na relação que você vai ter com o funcionário, sim. Você vai dar as ordens para ele cumprir um serviço. Um político, primeiro, ele é eleito para representar, especialmente se for um cara do legislativo, não necessariamente você, ele vai representar pessoas que pensam diferente de você. Muitas vezes. Entendeu? Ele representa interesses setoriais, causas, valores, regiões, populações. Inclusive os sistemas eletivos, né, funcionam de modo a permitir que, às vezes isso aqui vai ter um caráter mais ideológico, a representação vai estar de uma maneira, ou às vezes é uma questão meramente regional, tá? A ideia de que ele é um funcionário tá errada. Porque a gente gosta, não, você é um funcionário político. O político não é o seu funcionário. Não é esse tipo de relação que você tem com o político. Eu não posso chegar para um político do PT e falar, vota como eu quero, que você é meu funcionário. Não, ele vai me mandar tomar no cu, e com razão. Porque no sistema que nós temos, ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para representar a visão de mundo que ele tornou pública e que seus eleitores votaram nele para isso. Não é essa a relação que ele vai ter com você. Não é. Não é e nem deve ser. Não é e nem deve ser. O JG mandou, eu pago, eu mando. Não, não manda. Não manda. Então um eleitor petista vai pegar e chegar pro Kim, é pra votar com o governo em tudo, Kim. Eu pago o seu salário. Ou não é assim que funciona. Não é essa lógica. Nunca foi essa lógica. Assim você, inclusive, com essa mentalidade que tá errada, você deturpa e diminui a ideia de política. Porque a política tem que ser vista como algo nobre. O fato de ter pessoas que não são nem um pouco nobres ocupando posições na política, não diminui o fato de que a boa política, ela necessariamente é nobre. E ainda mais uma democracia, quando o caráter representativo, tá? Partidário, representando partes, segmentos, frações, que sejam municípios, estados, visões de mundo, interesses, pautas, eles são necessariamente excludentes por vezes. Um cara que tá cuidando do interesse do Piauí vai ter um interesse que muitas vezes vai ser detrimental ao interesse de Minas Gerais. Ah, mas eu pago o seu salário. E daí? Ele vai cuidar do interesse daquilo que ele elegeu. Não tem sentido você pensar dessa maneira. Não é igual. Não é porque não é. Tá? Só queria colocar isso. Porque vocês, se comprarem esse discurso, vão incorrer num discurso bobo, antipolítico. Vocês não vão estar sendo precisos sequer na hora de cobrar. Volto a colocar. Cobrar um político dentro desta clave vai te fazer errar. Você não vai ser efetivo pra entender isso. Tá? E tá, olha lá, tá de novo, pessoal, são funcionários sim, você está errado, Renan, eu pago, claro. O fato de você pagar não faz com que ele seja seu funcionário. Cara, eu pago uma comida num restaurante, o restaurante não é meu funcionário. Os garçons não são meus funcionários, o dono do restaurante não é meu funcionário. Não é, a relação de pagar não torna o cara um funcionário seu. Isso é uma imaginação que você tem. Isso foi uma imaginação que foi colocada na tua cabeça. Política é meu funcionário. Não, ele não vai fazer o que você quer. Inclusive ele foi eleito, meu amigo, pra representar você. Ele foi eleito para representar você. Ou outros, ou interesses que não são nem um pouco seus. Senão vocês vão ficar fazendo papel de bobo quando for cobrar político. Porque tem que cobrar. Lógico que tem que cobrar. A cobrança é necessária. É melhor se tiver muita cobrança. Muita cobrança. Agora, cobrar, meu funcionário, entendeu? Não gosto. Há muito tempo eu queria falar isso pra vocês na live, que muitas pessoas usam isso. E talvez muitos de nós já usamos esse tipo de argumento. Pra mim é um argumento fácil. É um argumento fácil e simples, portanto, muito, muito errado. Uns caras botaram, um prestador de serviço. O político não é um prestador de serviço. O político não é seu funcionário. O político é um representante dentro de um sistema, né? Vamos colocar, meio redondinho, dentro de um sistema político que é representativo e que muitas vezes vai votar contra o seu interesse. E dentro do nosso sistema representativo, dentro do nosso tipo de democracia, isso é a regra. E é bom que seja assim. Senão você vai ter um sistema o quê? Único, de partido único? Como é que funciona? Né? O político é agente público, não funcionário público. São coisas completamente diferentes, amigos. Né? Mas é muito bom ver que boa parte de vocês que estão nos assistindo ainda estão contaminados com essa mentalidade que é infantil. Eu lembro que eu falei, a gente, né, eu tô falando aqui com vocês na live, vai doer, vou fazer inimigos, vou perder amigos. A gente tá o tempo todo contaminado com ideias ruins e conceitos errados na nossa cabeça, que a gente não questiona, que foram colocados e a gente aceitou de maneira tola. Que vai do roubar o nosso ouro! Isso aqui. Político não é teu funcionário. Não é. Político é outra coisa. Ele não deve ser seu funcionário. Porque assim, se você tratar um político que se vê como um funcionário do povo, a lógica dele, se ele pensar dessa maneira, vai ser muito parecida com a lógica do Cleitinho. Ele se elege, ele vai ficar fazendo pesquisas de
popularidade com a vontade do povo pra fazer as coisas. Aí você vai chegar nas seguintes conclusões. E se você precisar fazer uma reforma que seja impopular, que a maior parte das pessoas não quer? Vamos supor, você precisa fazer uma reforma da Previdência, ou você precisa mexer no Bolsa Família. Será impopular. A maior parte das pessoas não vai querer. Ah, então ele vai... eu pago o seu salário, ele vai fazer isso? Não. Não. E não pode ser assim. Não sejam essas pessoas, amigos.